tem que tomar medidas de defesa para que essa atividade se desenvolvesse de acordo com aquilo que eram os objetivos do partido. O Álvaro tem um papel decidido neste processo e eu creio que se nós um dia decidíssemos no partido decidir qual era o militante número 1 do PCP, eu creio que não haveria dúvidas em nenhum militante do partido. O Álvaro é o militante número 1 do PCP. O Álvaro é o grande construtor desta obra coletiva que é o nosso partido. E isto sempre inserido no coletivo partidário, sempre inserido e ouvindo a opinião do partido, sempre aferindo as suas análises e as suas opiniões pelas opiniões que ouvia, corrigindo quando era necessário, quando achava que era necessário corrigir, mas sempre com uma ligação muito estreita ao partido e ao coletivo partidário. O coletivo partidário que é uma expressão que ele próprio criou. Isto que nós hoje dizemos com tanta frequência, o nosso coletivo partidário, o nosso grande coletivo partidário, é uma frase de Álvaro em determinada altura, é um conceito que nasce, e depois uma prática que nasce nesses primeiros anos da década de 40, quando, por intervenção intensa do Álvaro nesse sentido, se estabelece que o trabalho coletivo é como base essencial da organização do partido. O trabalho coletivo como base essencial da organização do partido a todos os níveis, desde as organizações, os organismos de base do partido até à direção, ou desde a direção até aos organismos de base. E é o desenvolvimento desta ideia do trabalho coletivo como fator essencial da organização do partido, é o desenvolvimento desta ideia ao longo dos anos, é um processo de reflexão que demora muitos anos e que só depois do 25 de Abril, no 13º Congresso, é que se passa a adotar a expressão de coletivo partidário, o nosso grande coletivo partidário, mas que é um processo longo, lento, refletivo, profundamente refletivo, e que é um processo único em todos os partidos do movimento comunista internacional. Esta concepção de trabalho coletivo que nós temos, que é uma riqueza enorme, deve muito ao Álvaro, deve essencialmente ao Álvaro, e é vista nesta perspectiva, é única no movimento comunista internacional. Não há nenhum outro partido comunista no mundo que tenha este conceito de trabalho coletivo e de coletivo partidário que nós temos. Então, estes anos são decisivos para o partido e são anos marcantes, profundamente marcantes, da vida e da atividade do Álvaro. Depois sabemos que o partido, nos anos 30, finais dos anos 30, tinha sido expulso da Internacional Comunista, do Movimento Comunista Internacional. Em finais dos anos 40, 47, o Álvaro vai a Moscou, vai a Jugoslávia, à França, estabelecer contactos com o Movimento Comunista Internacional, e o partido é aceito no Movimento Comunista Internacional, não apenas aceito, é aceito e apresentado como um exemplo de um partido comunista revolucionário. Portanto, o prestígio do nosso partido tinha ultrapassado fronteiras e éramos vistos em todo o lado e em todo o mundo como um grande partido marxista-leninista, um grande partido revolucionário, um grande partido comunista. Quando o Álvaro regressa dessa visita, dessa viagem à União Soviética, é preso, pouco tempo depois, ele é preso em março de 1949, é preso com a Sofia Ferreira e o Miguel Ribeiro, numa casa clandestina onde estavam a habitar no Uso. Isto é um golpe brutal para o partido. É um golpe que foi acompanhado da prisão, mais ou menos na mesma altura, de cerca de uma dezena de dirigentes do partido. Portanto, o partido sofreu um golpe muito profundo. O Álvaro e o Jorge e a Sofia são levados para a cadeia de Arquivo, no Porto, na Rua do Heroísmo, e depois são transferidos para Lisboa. O Álvaro vai para a penitenciária com o Miguel Ribeiro, e aí na penitenciária, claro que ele não diz uma palavra, não faz qualquer declaração ativa, nem ele, nem o Miguel Ribeiro, nem a Sofia. Ele na penitenciária de Lisboa. O Álvaro é submetido a uma forma de tortura como nunca tinha acontecido e não voltou a acontecer a nenhum preso político do nosso país. O Álvaro é preso, é posto 14 meses em incomunicabilidade. Incomunicabilidade significava
não ter contacto com ninguém, a não ser com os títulos que vigiavam 24 horas por dia a célula do Estado. Uma célula não entrava ao sol com luz legília acesa durante todo o dia. Sem o papel, sem o lápis, sem o livro. 14 vezes consecutivos, total incomunicabilidade. Depois, a partir desses 14 meses, passou ao regime de isolamento e são 7 anos e tal de isolamento total. Só com visitas da família, de 15 em 15 dias, meia hora ou uma hora e mais nada. E sempre fechado nessa cela, sempre vigiado 24 horas por dia, sempre sem o sol entrar na cela. Portanto, é uma tortura diferente das torturas das primeiras prisões, da pancada, das várias sessões de pancadaria que sofreu. É uma tortura diferente, mas, como ele dizia, não menos violenta e não menos brutal do que a tortura física. Ali o que eles pretendiam era vencê-lo moral e fisicamente, e ele resiste a isto, resiste trabalhando. O Álvaro tinha esta concepção que defendia, como habitualmente acontecia dele, o que ele teorizava, ele praticava. Ele dizia que o militante comunista pode mostrar a sua têmpera comunista em 3 momentos importantes da prisão. Os interrogatórios, resistir à PIDE com êxito é mostrar a sua têmpera comunista. No julgamento, resistir com êxito aos juízes fascistas era mostrar a sua têmpera comunista. E depois no cumprimento da pena, resistir à situação prisional, aos problemas vários que a situação prisional cria, é outro momento em que o comunista pode mostrar a sua têmpera. Ora bem, ele que teorizou isto, aplicou isto durante a sua prisão. Mostrou a sua têmpera comunista, não dizendo uma palavra à PIDE, mostrou a sua têmpera de comunista no julgamento, que é um julgamento notável, o julgamento do Álvaro em maio de 1950, a primeira sessão do julgamento começa em 2 de maio de 1950, e o Álvaro, nesse julgamento, faz a sua defesa, é ele próprio que faz a sua defesa. O advogado dele era o pai, o doutor Avelino Cunhal, que tinha como assessor o Luís Francisco Rebelo, que era então um jovem advogado. O Álvaro faz a sua própria defesa, é uma defesa que intervém uns 4 anos, e onde faz a análise à situação do nosso país, caracteriza o fascismo, caracteriza a situação do movimento comunista internacional, valoriza o papel da União Soviética e dos países socialistas no mundo, faz a análise a Portugal, à situação do nosso país, às causas, à caracterização do fascismo e às causas da situação de miséria, de opressão e do obscurantismo em que vive o povo português, e faz a análise ao partido e ao papel do partido, afirma o partido como a grande força na luta contra o fascismo e na luta pelo socialismo e pelo comunismo, pela liberdade, pela democracia, e termina a intervenção e a defesa sentando o fascismo no banco do banco, dizendo que se há alguém que tem que estar aqui a ser julgado e condenado, é o fascismo, é o regime fascista e é o seu chefe Salazar. Eles é que deveriam estar aqui a ser julgados. Portanto, é um julgamento notável. Ele é condenado a 4 anos e meio de prisão, mais medidas de segurança, prorrogáveis por 6 meses, 3 a 3 anos. Era assim que dizia a sentença. Estes 4 anos e estas medidas de segurança eram o artifício que a PIDE utilizava, o fascismo utilizava, para manter os presos indefinidamente na prisão, sem mais julgamento e sem mais nada. Ou seja, acabava a pena, tinha mais 6 meses de medidas de segurança. A seguir a esses 6 meses, tinha mais 6 meses. A seguir a esses, mais 6. E era assim, prorrogado de 6 em 6 meses. Portanto, ele esteve lá dessa vez 11 anos e só não esteve mais porque fugiu, porque senão tinha mudado até o fim da sua vida. Então, neste julgamento, ele mostra, nessa pena, o Álvaro faz da prisão um espaço de luta, de intervenção, de ação como comunista. Ele também tinha escrito, tinha dito isto, tinha escrito que o comunista da prisão continua no ativo, continua a lutar pela sua causa.
e ele na prisão continua ativo como polícia, continua a trabalhar desta maneira. Ele encontra forma de engenhosamente estabelecer contacto com a direção do partido. Estamos a ver que ele está na penitenciária de Lisboa, com todas estas medidas de vigilância que já referi, e ele consegue estabelecer contacto com a direção do partido e consegue que a direção do partido contacte com ele. Ao mesmo tempo vai escrevendo, vai pintando e desenhando, ele pintou toda a vida, desenhou toda a vida, e ali também pintou-lhes estes desenhos da prisão que nós conhecemos, e os projetos e outros volumes já publicados de quadros de óleo. Depois escreveu ficção literária, escreveu 5 Dias, 5 Noites e o Natal em Camaradas, que são as duas obras mais importantes da ficção literária do Álvaro. O Até Amanhã Camaradas, que deu aquela série de televisão feita pelo Joaquim Almeida e que foi passada na SIC. O 5 Dias, 5 Noites, que também foi filmado por José Fonseca e Costa, que deu um filme que correu por aí. O Até Amanhã Camaradas, para vermos como é que o Álvaro ligava a sua atividade intelectual, a sua produção cultural, à sua vida política, o Até Amanhã Camaradas retrata este período que eu há pouco falei da reorganização do partido, da construção do partido nas empresas, da criação das células da empresa, da organização da luta dos trabalhadores. O Até Amanhã Camaradas é esse tempo dos anos 40 que ele conta. Da mesma forma que o livro de contos que escreveu, O Progresso e Outros Contos, é um livro inspirado na experiência dele em Penamacor, para onde foi depois da prisão, da primeira prisão, foi enviado para lá como castigo, para a colónia penal, não sei se dizia assim, de Penamacor, e inspirado nisso escreveu esses contos do Progresso e Outros Contos. Depois escreveu ainda na prisão, traduziu uma peça do Shakespeare, do Rei Lear, produziu um texto de análise à origem das espécies de Darwin. Isto é para ver a diversidade das áreas de intervenção do camarada Alberto. Traduziu o Rei Lear, produziu esse texto sobre a origem das espécies de Darwin, escreveu 2 ensaios importantíssimos, um deles sobre as lutas de classe em Portugal dos fins da Idade da história da vida do Álvaro, que é depois com mais 9 camaradas, uma fuga cuidadosamente organizada, rigorosamente organizada, também sempre em contacto com a direção do partido que estava cá fora, e conseguem fugir da prisão mais segura do fascismo. O Forte de Nicho era naquela altura uma espécie de joia da coroa das prisões fascistas. O Salazar garantia que dali não fugia ninguém. Naquele dia 3 de janeiro de 1960 fugiram 10. E entre esses 10 ia o Álvaro Cunhal. E a partir daí o partido desenvolve uma atividade intensíssima. Aliás, a partir daí o regime, a década de 50 é uma década, essa década que o Álvaro passa na prisão, é uma década complicada para o nosso partido. Trágica, em que nos fragilizámos muito através de uma ação oportunista, de uma ação, aquilo que o Álvaro chama depois do desvio de direita de 56-59, que é que nasce da concepção que se tinha na altura que o fascismo iria cair, não valia a pena batermos contra o fascismo, porque o fascismo iria cair um dia destes, e depois formar-se-ia um governo com gente, com democratas e comunistas, talvez, e inclusivamente até com fascistas honrados. Era esta ideia que preponderava nesse tempo, que levou o partido a afastar-se, que levou o partido a abandonar uma característica, um dos seus traços identitários. E se calhar, abandonando esse, abandonou vários outros, ou abandonou todos. Abandonou aquele traço identitário da nossa natureza de classe. O partido deixou de considerar a classe operária como uma classe de vanguarda e classe revolucionária e passou a confiar em que o fascismo cairia e, portanto, a classe operária não era necessária para nada para a luta e portanto, o fascismo cairia e, caindo o fascismo, as alianças a fazer era com a média burguesia, com os setores
chamados democráticos. Ora, com isto o partido perdeu influência, muita influência junto da classe operária, junto dos trabalhadores, junto do povo português,